porque sabemos que antes de falar para vocês, o Espírito Santo de Deus já falou comigo, certo? Então a espada, a palavra é como uma espada de dois gumes, que corta dos dois lados, não é verdade? Aí muitas vezes você vê o preleitor aqui, né, como as pessoas falam, pregador, pensa assim, eles estão falando para mim, não é? Está falando direto para mim, não, mas já falou não é? Já falou comigo, já falou com o preleitor, não é verdade? Então, porque antes, quando o pastor falou, já meditou essa palavra, Deus do domingo que eu vim aqui, era essa palavra que eu ia ler. E hoje é dia de ceia, não é verdade? E coincide um pouco, né? Que fala da continuação das últimas instruções aos discípulos. União íntima entre Jesus e os crentes, não é o título. Em João, no capítulo 15, no versículo 1. João 15, versículo 1. Quem puder ficar de pé, né? Reverenciando a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Amém? Amém. Que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que tenha mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E o escolhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vós será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que desde muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, neste momento, Pai, aqui está a tua palavra, para que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas, Senhor, que tu venha falar em meus lábios, Pai, em nome de Jesus, né? Não desfazendo a oração, porque eu gosto sempre de pedir ao Senhor que fale em meus lábios, amém? Eu sou a videira. Então o que é a videira, irmãos? O que a videira produz? Não é verdade? Todo mundo sabe que a videira produz uvas, né? E as uvas, né, é algo muito importante, o qual ela foi comparada pelo quê? O suco dela foi comparado com o sangue, não é verdade? Do nosso Cordeiro, do nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então sabemos que esta palavra, irmãos, é muito maravilhosa para os nossos corações. Como hoje é dia de ceia, nós sabemos que Jesus é a videira. A videira, irmãos, é aquela que dá força para que as varas venham a produzir o quê? Frutos. Não é verdade? Se tirar a videira, irmãos, que é o caule, né? O que vai acontecer? Não vai ter a seiva para dar alimentos para as varas, para os ramos. Não é verdade? Então, vai ficar uma coisa completamente fora. Não é verdade? Então Jesus fez uma comparação, que ele é a videira e nós a vara. E nós temos que ter a obrigação de quê? Dar frutos. E se está sem fruto, o que acontece? É podada, é cortada, é limpa. E como acontece isso, não é verdade? Com a videira, não é? Sabemos que a poldada pega a faca e vai cortando, vai poldando, né? A tesoura, né? Ali cortando. E ali vai dando forças. Mas quando se trata da igreja é um pouco diferente. Quando Deus está provando, não é? Está te poldando, é diferente. Ele começa a te dar um apertozinho. Ele começa a deixar faltar alguma coisa para você, para ver se você está na fé. Para ver se não vai haver nenhuma murmuração. Não é verdade? É assim que Deus faz.
Deus permite até que a doença venha nos assolar. Ele está nos quê? Nos podando. Não é verdade? Quantas vezes, irmãos, não é? Deus quis que eu desse fruto. Sabe o que Ele fez comigo? Ele fez comigo não, com a minha mãe. Ele fez com que a minha mãe fosse parar no Antônio Pedro. Olha só. E eu não sabia o plano de Deus. E eu fui visitar minha mãe num dia de domingo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu tinha que dar um fruto ali e não sabia. Mas Deus estava preparando tudo. Tinha uma mulher com câncer no útero. E ela precisou das orações. E aí, irmãos, eu fiz a oração pedindo a Deus. Porque sem Jesus, irmãos, é como está escrito aqui: a vara sem Jesus não faz nada. Então nós pedimos em nome de Jesus, e eu pedi em nome de Jesus, que aquele câncer seja banido, seja desfeito. E diz minha mãe que no outro dia que a mulher teve alta e o diagnóstico que tinha dado o câncer, o médico examinou novamente e não encontrou mais nada. Entendeu, irmãos? Então precisava, não é? Eu passar ali por um aperto. Deus precisou me dar um susto pela doença da minha mãe, não é verdade? Me poldar ali, me jogar lá naquele hospital. E muitas vezes Deus permite que você tenha uma doença, vai lá no hospital para que tu possa dar fruto lá, não é verdade? É assim que Deus faz, não é verdade? Então, vós já estás limpos. E aí o primeiro diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha só, agora ele fala do lavrador, do pai. O pai é amor, não é verdade? Porque a Bíblia, irmão, eu costumo dizer que Deus, que toda a Bíblia, aliás, se resume num só capítulo e num só versículo. Não sei se vocês vão concordar comigo. Toda a Bíblia se resume num só capítulo e num só versículo. Aí todo mundo vai saber como? Todo mundo conhece, sabe de cor. João 3,16. E aí? O que está escrito lá? Quem sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Irmãos, olha só. Parece que na Tiago está dizendo que o amor é o vínculo da perfeição. Então, toda a Bíblia, irmão, se resume no amor. Se tu amar o seu próximo, diz a palavra, como a si mesmo, não é? Irmãos, então tu está cumprindo todo o mandamento. E a Deus, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, e seu próximo como a ti mesmo, tu está cumprindo os demais mandamentos. Então, não é assim que Jesus falou? Na verdade, então, irmãos, é preciso nós termos o quê? Amor, porque Deus é amor. O lavrador, não é? Ele está ali com carinho. Deus está sempre ali nos tratando com carinho. Não é? Tem aquela ilustração que fala sobre pegadas na areia, não é verdade? Quando aquele homem pensou que só havia as passadas dele, mas e ele ali, ele murmurou, né? Mas Senhor, na hora que eu mais precisava de ti, tu me abandonaste. E o Senhor respondeu para ele: o que o Senhor respondeu para ele? Filho, foi nesta hora que tu estava em meus braços. Aleluia. Então, irmãos, vejam só então como Deus nos trata. Deus nos trata com amor. Ele é o lavrador, ele manda as bênçãos, não é verdade? E Jesus é a videira. Videira é o quê? Aquela que mandou, não é? O Espírito Santo. Vamos falar do Espírito Santo, né? Que é importante porque também o Espírito Santo, ele vai nos dar. Porque Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Não é verdade? Então o representante de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Porque ele foi para o Pai, mas deixou conosco o Espírito Santo para nos consolar. Eu vou ser rápido, irmãos, que ainda vai ter que ministrar a ceia, não é verdade? Então, e o 3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, esta palavra aqui, irmãos, não é qualquer palavra, não. Esta palavra, ela te enxágua, ela te lava, ela te liberta. Aleluia. Através da palavra. Irmãos, então nós temos, eu costumo dizer que você tem que andar com esta palavra, não é? Aqui e aqui. Não é verdade? Na mente e no coração, né, pastores? Não é verdade? Porque assim você não peca. Porque quando o pecado se aproximar de você, você lembra da palavra. Não pequeis. Não caias em tentação.
vigiai. Então a palavra está sempre nos alertando. Irmão, só anda de qualquer maneira se quiser. Porque aqui está a palavra, aqui está o ministro de Deus para nos orientar. Não é verdade? Então a palavra, então o próprio Jesus, pela palavra já estou limpo. Então o que é limpar? É tirar todo aquele carrapicho. O que é carrapicho? A fofoca, o disse-me-disse, a inveja, o ciúme, essas coisas que a gente não podemos ter nas nossas vidas. Não é verdade? Tudo isso tem que ser jogado por terra. Não é verdade? Tem pessoas que muitas vezes, por ter alguma coisa a mais, aí despreza aquele que não tem. Não está limpo pela palavra. Não é verdade? Então aqui é uma afirmativa de Jesus. Vós já está limpos. Então por que vive pecando se já está limpo? Não é verdade? Por que vive, não é com inveja, com ciúme? Por que vive desfazendo das pessoas que estão ao seu redor? Não é, irmãos? É o Espírito Santo de Deus que está mandando falar, irmãos. Tá? Fique zangado comigo, não. Então, irmãos, vejam só. Agora, o 4. Estai em mim e eu em vós. Então, irmãos, ó. Então, vejam só. Aqui primeiro, ele não está falando, eu estou em vós e vós em mim. Não. Nós temos que primeiro procurar Ele, estar com Ele. É preciso que nós, porque, irmãos, Deus não nos força. Deus não força ninguém a servir a Ele. Você tem que tomar a sua decisão em servi-lo. Por quê? Jesus já fez a sua parte, né? Ele morreu na cruz, Ele sacrificou-se por nós, não fez isso? Jesus não sacrificou. Hoje não vai em memória, não é? Da morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? E Ele não vai fazer isto em memória de mim, todas as vezes que comer deste pão e tocar nesse cálice, beber desse cálice. Na verdade, não está escrito. Então, irmãos, vejam só, nós temos que memorizar, não é verdade? Fazer memória, buscar o Senhor. A Bíblia também diz: buscar enquanto se pode achar. Não é verdade? Porque, irmãos, e procurar enquanto está perto. A Bíblia relata, irmãos, que haverá dias, acho que, se eu não me engano, em Amós 9, versículo 11, 8:11, acho que é 8:11, que haverá dias que Ele derramará sobre a terra fome, não de comida, sede, não de bebida. A Bíblia diz que jovens andarão errante de um lado para o outro, desmaiarão, mas não a encontrarão. É a palavra. A palavra. Então, irmãos, sabemos que enquanto o Espírito Santo estiver aqui nesta terra, a palavra vai ter valor. Mas depois que o Espírito Santo se retirar juntamente com a igreja, esta palavra será selada mesmo. Não adianta. Então, irmãos, como eu estava lendo aqui, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. Quer dizer, eu não posso fazer nada se Jesus não estiver comigo. O pastor não pode fazer nada, os pastores não podem fazer nada se Jesus não for com ele. Não adianta. Tem muitos que eu já vi, eu estou dizendo que eu já vi. Eu tenho o dom de revelação, eu tenho o dom de cura, eu prego, eu tenho o dom da palavra. Eu não sou nada, irmãos. Nós não somos nada sem Jesus. E eu vi muitos que falaram que era e caíram. Por quê? Porque se exaltaram, não é? Porque vemos que a palavra de Deus lá em 1 João capítulo 5, no verso 6, não é? Que fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Então Deus, Ele quer de nós o que é a humilhação. Aleluia. Não é verdade? A humilhação. E através desta palavra, irmãos, nós podemos fazer a vontade de Deus. Não é? Porque se nós não meditarmos nesta palavra, não é? Se nós não apoiarmos nesta palavra,
nós vamos ficar exemplo, fora, porque não temos a palavra. Não é verdade? Tem pessoas que, infelizmente, tem pessoas que fazem estatuetas, não é verdade? Achando que aquilo vai te dar alguma coisa. Mas eu digo, irmãos, que quando eles pedem alguma coisa a essas estátuas, sabe quem recebe? É o inimigo, não é Deus. Eu já ouvi um testemunho que uma ex-feiticeira e bruxa, ela falava que ela perguntou ao diabo, ela teve com o diabo assim, frente a frente. Só que ela sabe como apareceu para ele? Como um homem loiro dos olhos azuis. Foi assim que ele apareceu para ela. Porque o diabo é sutil, ele age com sutileza. Ele não aparece como ele é, um dragão horrível, não é? Ele parece como um homem loiro. E ela perguntava a ele, que no convento onde ela fez também freira, que ela foi freira, né? Eu tenho esse CD em casa. Então, irmãos, vejam só, ela perguntou a ele, e quando as pessoas oram, pedem aquela estátua, aquelas estatuetas grandes, ela disse, sou eu que recebo, ele falava para ela, sou eu que recebo. Eu fico naquele oco que tem ali ou por trás dela, e eu faço com que aconteça um milagre para que as pessoas venham se prender àquela imagem e venham deixar de servir a Deus em espírito e em verdade. Está vendo, irmãos? E a Bíblia, o que diz o mandamento? Não fazeis para si o que? Imagens, escultura, nem que há nos céus, nem na terra, nem no mar, nem debaixo do mar. Então adorar a Deus e quem? Espírito? Então, irmãos, muitos estão sendo enganados, não é verdade? Muitos estão sendo enganados. E aí vai dizendo, assim também vós, se não estiveres em mim, não é? Quer dizer, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer, nada, não adianta. Sem Jesus não dá. Tem um que diz, sem Jesus não dá, não é verdade? Você não vai conseguir. Então ninguém consegue sem Jesus. Tem que ter Jesus. Jesus não pode estar do lado, irmãos, não. Jesus não pode estar do outro lado. Jesus tem que estar no meio, não é verdade? A Bíblia relata que era 7 castiçais de ouro onde Jesus estava no meio. 2 discípulos no caminho de Emaús e Jesus apareceu no meio. Aleluia. Então Jesus tem que estar no seu meio. Não é verdade? No meio. E Jesus tem que estar como primeiro. Aleluia. E nem segundo e terceiro. Tem muita gente deixando Jesus como segundo e terceiro. Primeiro sou eu. Não é verdade? O pastor falando das ofertas. Irmãos, as ofertas tem que ser a primícia. Para Deus, recebeu, tira o seu dízimo. Não pague a ninguém, não compre nada. Primeiro é para Deus. Tudo tem que ser primeiro para Deus. Então, irmãos, se alguém não estiver em mim, será lançado aonde? Fora. Fora. Então, irmãos, olha só, vejam só. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Com uma vara. E secará. E os colhem e lançam no fogo. E arde. Agora, irmãos, isso aqui, vamos levar para o lado, outro lado. O crente, o verdadeiro crente, ele não brinca com Deus. Ele não vive pecando. Ele não vive fazendo a vontade da carne, e sim do Espírito. E quando ele começa a brincar com Deus, ele pode ser o que? Assalariado, não é verdade? O que a Bíblia diz? O salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito é a vida eterna por Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, há uma escolha, o homem faz as suas escolhas, não é verdade? Deus, irmãos, existe uma palavra que não está na Bíblia, mas todos falam ela, livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Você pode fazer o que quiser da sua vida. Deus não interfere nas suas vontades. Deus não interfere. Mas, se depois começar a dar tudo errado, não culpe a Deus. Não culpe a Deus. Não é verdade?
Então você começa a fazer o que bem entende, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, ninguém tem nada com isso. O pastor falou, o pastor está se intrometendo em minha vida, o pastor quer te ajudar, o pastor te ama. Não é verdade? Então, irmãos, então a palavra de Deus é eficaz, é maravilhosa. Porque Deus, aí no meu trabalho, pessoas, teve um jovem lá que chegou para mim, ô seu Joel, por que acontecem tantas as coisas, pessoas matam, Deus não é poderoso, por que Deus não impede? Por que Deus não impede? Eu falei para ele, olha rapaz, Deus, Ele não interfere na vida de ninguém. Deus não tem ninguém como boneco de marionete, que o ventríloco manipula, faz, balança as mãos, os braços, fala. Deus não tem ninguém como um boneco. Então Deus deixa esse livre-arbítrio para quem quiser. Se você quiser matar, mata. Se você quiser roubar, rouba. Deus não interfere. Mas tem uma coisa: depois vem as consequências. E não vai culpar Deus. Não é verdade? Não vai culpar a Deus. Deus não é culpado de você tomar a decisão errada. Deus não é culpado de eu tomar a decisão errada. Deus não é culpado. Então cada um faz o que bem entende. Mas se alguém não estiver em mim, será lançado. Que depois do que? Onde ele vai ser lançado? No largo, que ainda não está preparado. Largo de fogo ardente. Agora tem inferno provisório, não é verdade? Que as pessoas que não têm Jesus morrem para lá, mas já está em sofrimento. Mas o pior está por vir. Não é verdade? É o lago de fogo ardente que queima através de enxofre. Por que enxofre? Aquece muito mais, né, pastor? Aquece muito mais. E o diabo sabe disso, ele sabe que o caminho dele, não tem como, o caminho dele é direto para o lago. E ele não quer ir sozinho, quer levar muitos com ele. E sabemos que Satanás, ele é sagaz, não é verdade? Mas ele só te usa, só me usa, se nós quisermos. Se nós deixarmos. O que a Bíblia diz? Existiu o diabo na fé? Ele? Mas se você abrir a guarda, irmãos, ele entra e bagunça com a sua vida. Bagunça com a minha vida. Não é verdade? Então, eu já falei aqui outra vez, eu tenho o diabo, sabe como? A Bíblia diz, não subestime o seu inimigo. Na verdade, não deve subestimar o diabo, não. Não deve fazer isso, certo? Tem que, também não tenho medo dele. Mas sabe como eu vejo o diabo para mim? Eu vejo o diabo como um cachorrinho vira-lata. Como? O cachorro vira-lata, sabe o que ele faz? Ele começa a latir para você, e ele sabe que você está com medo dele. Então ele vai te enfrentando. Se você correr, ele corre atrás até te abocanhar. Assim é o diabo. Se você demonstrar medo, fraqueza, ele vem e te pega. É assim que o diabo faz. Agora, se você se fortalecer na graça e no conhecimento de Deus, na sua fé, jamais o diabo tem poder sobre ti. Aleluia. A Bíblia diz, né? Onde está escrito isso? Eu sei que vocês sabem. Praga alguma chegará à tua. Onde está escrito? Os pastores sabem, eu quero não é no Salmo, os pastores aqui estão sabe? Entendeu? No Salmo 91, irmãos, praga alguma chegará à sua tenda. Então, irmãos, vejam só. Então isso é Jesus, é Deus falando para nós. Aleluia. Não é verdade? Então não temos que temer ao diabo. Agora o que a Bíblia diz? Temer a Deus, que pode matar e lançar o que? A alma no inferno. Mas temer a Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, é ser obediente a Deus. Não é verdade? Isso que é o temor. O temor de Deus, sabe como funciona? Quando você estiver, não é, vendo, passou uma pessoa, né, muitas vezes, principalmente um homem, passa uma mulher, não, Senhor, eu não posso. Entendeu? É isso. Ou a mulher viu um homem bonito, aí desperta, não, Senhor, eu sou teu servo. Pensa em Deus, é porque temor a Deus, respeito a Deus. Isso aqui é temer a Deus, é respeitar a Deus. Não é verdade? É estar
não é? Com a sua vida consagrada. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Que bonito, né, irmãos? É Jesus que está falando, irmão, não sou eu não, é a palavra. Se você estiver em Cristo, irmão, tudo que você pedir com fé, crendo, já recebeste, né? Aleluia. Não, você já recebeu. Você não vai receber, o pior que é isso, a palavra diz, já recebeste. Crendo, é preciso fé, é verdade? Glória a Deus, eu costumo trazer isso comigo, já mostrei uma vez aqui, sabe o que é isso aqui? Depois os irmãos passam em mãos aí, ó. É a semente de grão de mostarda. É o tamanho da nossa fé. Vocês daí não dá para ver, mas ela está aqui, pequenininha. E Deus não requer muito de nós, quer uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Não é verdade? Então, irmãos, aqui, nisto é glorificado meu Pai, que desde muito fruto, e assim serei meus discípulos. Amém? Glória a Deus. Assim, irmãos, que Deus continue abençoando vocês, mas use a fé, confie no Senhor. Amém? Glória a Deus.